A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Douglas Batista, comentarista das lições bíblicas CPAD para a classe de adultos. Eu quero enviar uma saudação toda especial aos alunos da Escola Bíblica Semanal Online. Um abraço também ao coordenador, diácono Cláudio Peixoto, e a todos os irmãos e irmãs de Fortaleza, do estado do Ceará e de todo o nosso grande país que estão conectados na Escola Bíblica Semanal Online. Nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esta lição é baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, e o texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esta lição está dividida em 3 pontos principais. O ponto de número 1 trata sobre o edifício espiritual, o ponto número 2 sobre o fundamento, os apóstolos e os profetas, e o ponto número 3, edificados para a morada de Deus. Então, de forma bem sintetizada, esta lição aborda a Igreja de Cristo, que está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Vamos explicar isso, então, de maneira bem simples. A Bíblia diz que os judeus faziam um culto exclusivista ao Senhor Todo-Poderoso e impediam os gentios de adentrarem naquele templo. De modo que o santuário dos judeus, construído lá em Jerusalém pelo rei Salomão, era um símbolo de exclusivismo judaico. Mas a Escritura diz que na cruz do Calvário, quando Cristo derramou seu sangue por nós, pecadores, ele então aboliu esta barreira, ele colocou por terra esta barreira, e agora nós não precisamos estar no templo em Jerusalém para adorar a Deus, porque nós nos transformamos num santuário de Deus. Cristo agora habita na minha vida, Cristo agora habita na vida do irmão, da irmã. Nós agora somos o templo onde Deus habita. E é isto que é tratado aqui no ponto de número 1 da nossa revista. Somos agora um edifício espiritual. O santuário cristão não é um templo feito por mãos de homens, mas nós somos o templo onde Deus habita. E assim como lá no templo de Jerusalém havia uma pedra angular, uma pedra principal que dava sustentação àquele edifício, também nesse templo que somos nós, há uma pedra. Nós somos a igreja e há uma pedra angular, uma pedra principal, uma pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Cristo é a pedra pela qual a igreja está edificada. E na sequência da lição, no ponto número 2, tratamos então que esta pedra principal, esta pedra angular, que é Cristo, que é o alicerce da igreja, sobre ela está a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então a igreja, ela é construída sobre esta pedra que é Cristo, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso significa dizer que a igreja está fundamentada na doutrina ensinada pelos apóstolos e no testemunho dado pelos profetas. E aqui é importante destacar que esta doutrina que os apóstolos ensinaram foi a doutrina que eles aprenderam de Cristo. E o que os profetas testemunharam foi o cumprimento das promessas messiânicas dadas por Deus, da salvação da humanidade, da formação da igreja. Então, quero ressaltar que esses profetas e esses apóstolos não são aqueles que se apresentam hoje como sendo supostamente apóstolos ou profetas, mas sim os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Eles são o fundamento da igreja. A igreja que não está fundamentada na doutrina dos apóstolos do Novo Testamento e no testemunho dos profetas do Novo Testamento não é uma igreja cristã. A igreja cristã tem como Cristo como pedra principal e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas como fundamento. E então o ponto 3 da revista vai dizer que agora nós, sendo então um santuário onde Deus habita e
que estamos fundamentados em Cristo e na doutrina dos apóstolos e dos profetas, nós nos tornamos morada do Altíssimo. Cristo habita em nós, o Espírito Santo faz morada em nós e nós nos tornamos agora templo santo do Senhor. E, portanto, como templo santo, nós precisamos conservar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo plenamente irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Esta é, portanto, a síntese desta lição que eu quero compartilhar com os irmãos nestas palavras bem rápidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Um abraço fraternal a todos, a paz do Senhor, perseverem, continuem participando da Semana Bíblica online e Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.